Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre 5 dicas muito importantes para quem é vigilante e quer ser promovido para supervisor. Então, se quer saber sobre isso, fica aqui conosco. E aí pessoal, meu nome é Igor, sou especialista em gestão de riscos e segurança patrimonial e também sou sócio do Grupo Força Tarefa. Hoje eu coordeno uma empresa de portaria, vigilância, portaria virtual, monitoramento de alarme. E a gente tem alguns colaboradores que pleiteiam isso, Ele entra às vezes como porteiro ou como vigilante e vai crescendo na carreira. E aí ele quer ser supervisor de segurança. Mas como é que ele se prepara para isso? Por que ele, como vigilante, vai ser escolhido lá no posto a ser o próximo supervisor de segurança da empresa? O que ele tem de diferente? Então, são pontos muito importantes, às vezes óbvios, às vezes não, mas quem estuda está sempre na frente. Então, se vocês estão vendo esse vídeo, parabéns. Vocês já são os caras que provavelmente vão estar se destacando nesse momento da promoção. E se você gostaria de ser promovido, se você já pensou em ser promovido, se você tem feito algo para isso, comenta aqui para a gente saber e para você poder interagir com outros colegas de outras empresas que também estão comentando aqui no vídeo, para vocês se conhecerem e trocarem experiências. Então é bem legal que vocês tenham essa participação aqui, tá bom? Bom, vamos direto ao ponto então, Primeira dica muito importante para quem quer ser promovido a supervisor: proatividade no posto. Então vou repetir: proatividade no posto de serviço. O que é isso? O que é o cara ser proativo? E por que é importante ele ser proativo? Vamos pensar o seguinte: você está representando uma empresa de segurança. E essa empresa tem supervisores, tem os diretores, tem o dono, e eles têm muita coisa para lidar. Às vezes o vigilante ele se acostuma ali com o posto dele de serviço, mas ele é um posto de 100, 200, 300, 400 postos que a empresa tem. E se a empresa tiver que pensar em todos os aspectos para tornar o serviço daquele posto que você trabalha bom, sozinha, sem o auxílio do vigilante que está lá na ponta, ela vai ter muita dificuldade. Então, por isso, é importante você entender isso. A empresa tem muita coisa para lidar. Se eu for um cara proativo e resolver o problema aqui no posto sozinho, já vai ser um ganho enorme para a empresa. Então, é importante você ter isso na cabeça para você poder ajudar a empresa, ser proativo para ajudar a empresa, ajudar seu serviço, ajudar seus colegas, manter aquele posto. Então é fundamental isso. E como é que são características de uma pessoa proativa? Tem um problema no posto. Quem que vai resolver esse problema? Ele vai ligar para o supervisor, tem que resolver? Em alguns casos, quando é algo mais grave, que ele não pode resolver sozinho, sim. Mas geralmente o cara proativo, quando ele tem a liberdade de resolver e for um problema que ele pode resolver, ele vai ligar para o supervisor e falar: supervisor, teve um problema, aconteceu tal coisa, eu fiz tal atitude, já resolvi, já falei com o administrador aqui do local, já dei essa tratativa, já orientei os outros colegas, já passei essa outra informação e já está resolvido. Ele é o cara que resolve o problema sem o supervisor ter que ir lá no posto. Ele é o cara que vai economizar o trabalho dos outros colegas. Por quê? Porque ele tem capacidade para resolver e ele tem vontade para resolver. E a gente só mede se ele tem capacidade e se ele tem vontade se ele for proativo. Porque se ele não for proativo, a gente nem vai saber que ele tinha capacidade e vontade para resolver aquele problema. E ele tem que entender também que essa proatividade tem um limite. Não pode resolver coisas que não são da sua competência, porque senão você vai estar assumindo funções, assumindo broncas que não são suas. Mas quando você não tiver condições de resolver sozinho, não porque às vezes você não dá conta, mas às vezes porque você não pode resolver sozinho, você também pode ser proativo. Como é que você pode ser proativo nesse caso? Você vai ligar para o seu supervisor e falar assim: olha, temos um problema. É esse aqui. Mas, para te ajudar, eu já pensei em algumas alternativas. Eu queria a sua autorização ou o seu comentário para ver se a gente faz ou não. Aí você dá alternativa A, que vai resolver esse problema, e tem essa consequência, e tem esse custo. Já passa tudo. Não dá ideia solta que você não sabe quanto vai custar, se vai resolver, quais os impactos. Dá ideia que já resolve, com todas as informações. Ou, alternativa B,
a gente vai fazer isso, vai gerar esse impacto, pode gerar esse conflito com essa pessoa aqui, mas vai ser mais barato, então a gente pode às vezes tentar conversar e resolver. Então você já deu 2 alternativas para ele, já falou os prós e contras de cada uma e depois você vai se posicionar. Eu, estando aqui no posto, acho que essa alternativa aqui pode ser melhor, mas aí fica a seu critério de avaliar. Pronto, se coloca à disposição depois para resolver, para ajudar, mas você foi atrás da informação, pegou o problema, correu atrás da resolução do problema e se você não tinha autonomia para resolver sozinho, você já mostrou todos os caminhos para que seu supervisor possa resolver sozinho. O que esse cara vai achar de você? Ele vai pensar o seguinte: cara, se eu tivesse vigilantes igual esse cara aqui em todos os outros postos de serviço, meu serviço seria outro. Você já vai aparecer para ele. Então você vai ser o cara que vai ser lembrado por um bom motivo. Geralmente na empresa de segurança se diz que é bom quando você não é lembrado, né? Porque se ninguém tá lembrando de você é porque você não está dando problema. Mas você vai ser o cara lembrado por um outro motivo, por ter ajudado, por ter corrido atrás, por ser o cara que está no posto e a empresa inteira está segura porque você está no posto. Eles sabem que você vai resolver o problema, né? E outro ponto, você antecipa situações, você antecipa os problemas. Você não espera o cliente vir reclamar de algum ponto. Por exemplo, você vê que está rodando errado o serviço. Tem alguma coisa que não está indo bem. E está gerando impacto, está gerando reclamação, está gerando reuniões ali na administração. E você vê que isso vai chegar na empresa de segurança. Você não precisa esperar esse problema chegar lá na empresa para você tratar. Você pode falar assim: olha, supervisor, você como vigilante, supervisor, eu tô observando aqui que parece que pode ser que vai dar um problema. Porque aconteceu isso, eu vi o pessoal indo lá conversar, eu tô vendo que não está muito bem, a gente precisa melhorar esse ponto aqui da nossa empresa que está um pouco falho. Então você antecipou uma reclamação. E aí seu supervisor vai poder chegar no posto, conversar com o cliente e falar assim: olha, a gente já percebeu que a gente está errando aqui nesse ponto, a gente vai tomar essa e essa tratativa. Você ganhou ali todo mundo, você ganhou o cliente, você ganhou o supervisor, você ganhou seus colegas, porque seus colegas às vezes estavam com problema, e teriam chance de perder o posto, todo mundo ser demitido, e você foi o cara que passou para frente, você foi o cara que identificou e que tomou iniciativa para resolver. E também você precisa identificar, ser proativo para identificar, se você está observando que tem algum colega seu com dificuldade. E aí é um ponto que os vigilantes em geral têm muita dificuldade de compreender e gera muita discussão. É o cara que ele fala assim: eu não vou passar isso para frente porque eu não sou dedo duro, eu não sou X9, eu não sou entrega a ninguém. E aí é o cara que deixa o posto afundar, que deixa a equipe ficar ruim, que deixa chegar num ponto que todo mundo ali vai perder o emprego porque vai perder o posto. Esse cara, ele não é o cara que pode ser promovido para supervisor. Tem que entender a diferença entre ser dedo duro bobo, do cara que é leal com a empresa e com os colegas que estão corretos. Se tem um procedimento para ser cumprido, ele tem que ser cumprido. Por quê? Porque o cliente ele quer a segurança dele. E se a gente está descumprindo o procedimento, você está colocando em risco o seu cliente e, consequentemente, você não está entregando um trabalho verdadeiro. Você não está entregando um trabalho de excelência, você não está entregando o que a empresa se propôs a entregar. E se tem um colega que está na sua frente fazendo algo errado e você não passa isso para a empresa, você está sendo desleal com a empresa. E quando você passa, você não é desleal com o seu colega, porque seu colega está sendo desleal com você e com todos os demais colegas. Então, você tem que entender essa diferença. Tem um ponto ali de ser discreto, de não passar algumas coisas do colega que às vezes não faz sentido, mas o que é importante, o que o cara está descumprindo de propósito, na sua frente você sabe, se você não passa, além de você deixar de ser proativo, você vai ser o cara que está escondendo o negócio. Você vai ser o cara que na hora que explodir a bomba, vão perguntar para você: uai, mas você estava sabendo disso e não falou? Por quê? Então, essa proatividade para identificar problemas, passar para frente e correr atrás, tem que estar dentro de você. Você tem que ter isso com você e você tem que entender a diferença muito importante entre não ser dedo duro e ser leal à empresa.
Né? O cara que fala assim, não vou passar nada de ninguém para frente porque eu não sou dedo duro. Cara, você tem cabeça fechada. Você não vai conseguir crescer. Você vai ficar só como vigilante mesmo se você não perder seu emprego. Porque se você está escondendo coisas erradas dos seus colegas, provavelmente vai dar problema e vai estourar a bomba na sua mão junto. Né? Bom, segundo ponto. O vigilante a segunda dica para o vigilante ser promovido, ele tem que entender o propósito dele no posto. Já pegando um gancho da primeira dica. Ele tem que saber por que ele está ali no posto. E parece óbvio, né? Parece muito óbvio isso. Ele saber por que ele está no posto. Afinal de contas, ele é vigilante. Então, ele está ali no posto fazendo trabalho de vigilância. É isso? Parece óbvio? Tá, quantos colegas seus... Vamos lá, vamos pensar nos colegas. Quantos colegas que você tem que vai para o posto para ficar ali 12 horas olhando no relógio, doido para ir embora, para ir para casa, com preguiça de fazer as coisas e não está nem aí para a segurança? O trabalho do cara é fazer a segurança. Mas ele não está nem aí para a segurança. Ele está 12 horas ali, doido para ir para casa. Ele não quer passar mais tempo ali. O vigilante, outro exemplo, o vigilante que é colocado para fazer a ronda. Para que ele faz a ronda? Por que o vigilante faz a ronda? Não é para olhar tudo que tem ali dentro, certificar que o patrimônio está ok, certificar que as pessoas estão bem e cuidar de todos que estão sob a guarda dele ali? É para isso. E como é que os vigilantes fazem a ronda em geral? O cara vai lá, passa no ponto que ele tem que passar, passa no outro para cumprir a ronda. Ele faz a ronda para ter que acabar com a ronda. Ele faz a ronda para não ser cobrado que ele não fez a ronda. Mas ele não faz a ronda para efetivamente cuidar da segurança. É sutil a diferença, mas ela é brutal, ela é muito grande. O cara que faz a ronda por fazer ronda, porque é obrigado, e não está afim de cuidar do patrimônio do outro, ele vai fazer a ronda, vai passar por um bandido, vai ver a situação acontecendo. Por quê? Porque o cara está fixado ali no ponto que ele tem que ir. Ele não está fixado em olhar ponto a ponto do muro, olhar se a cerca elétrica está bem. Já aconteceu casos da cerca elétrica estar estragada, o cara fazer a ronda 12 vezes ali naquele ponto e não ver a cerca elétrica estragada. Aí o outro colega chega, viu a cerca elétrica estragada, depois de 3, a gente foi buscar ali, que assim, já estava estragada no comecinho do plantão do cara. E depois ele nem viu, passou 12 vezes ali e não viu. Por quê? Porque o cara não estava interessado, ele não sabia o propósito dele ali, né? E a gente tem 2 propósitos aqui na nossa empresa, né, que a gente bate muito forte neles. O primeiro é fazer segurança, efetivamente fazer segurança. E aí está a diferença, né, nesse exemplo da ronda, de quem faz segurança e de quem só faz ronda. É muito diferente. E o outro é passar essa sensação de segurança para o cliente. Então você tem que estar preocupado com isso, do cliente se sentir seguro. Você tem que ter isso como propósito. Né? Um exemplo disso, por exemplo, a gente do vigilante ter isso como propósito. Ele vai fazer a ronda por intervalo. Ele tem um intervalo e ele faz a ronda antes do intervalo e depois do intervalo. Tem cara que termina a ronda, por exemplo, a ronda das 10 horas da noite. Ele termina 10 e termina 10h20 da noite. 22h20. Aí às vezes ele vai sair para o intervalo 23 horas. E aí ele volta do intervalo meia-noite. E em vez de ele sair da ronda para fazer a ronda logo meia-noite, ele sai para fazer a ronda meia-noite e meia. Então ele ficou das 10h20 até meia-noite e meia sem fazer ronda. Ficou 2 horas e 10 minutos ali sem ronda no condomínio. E o cara não tá nem aí. Ele fala assim, eu preciso fazer uma ronda das 10, das 11 eu não preciso porque é meu intervalo, eu vou fazer da meia-noite. Mas ele não se preocupou desse tempo todo que ficou sem ronda. Então se o cara vai tirar o intervalo 23 horas, por exemplo, ele tem que certificar que ele vai terminar a ronda dele das 10 perto das 11 horas. E quando ele voltar do intervalo, ele vai ter que correr para fazer a ronda. Por quê? Porque já ficou 1 hora ali sem ronda. Ele tem que ter isso dentro dele. Ele tem que saber que é importante que ele vá lá e faça essa ronda. Por quê? Porque a ronda dele serve para trazer segurança para o cliente e trazer essa sensação de segurança para o cliente. Ele não vai ficar enrolando essa ronda. Por outro lado, vocês que estão vendo esse vídeo, vocês são vigilantes ou supervisores, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Vocês sabem que tipo de profissional que faz isso e que tipo de profissional que não faz. E essa é a diferença entre quem vai ser promovido, quem vai crescer na carreira e quem não vai, né?
Um outro ponto que eu destaquei aqui também é o cara que se dá bem com a equipe. A terceira dica, então, o cara se dá bem com a equipe. Isso significa que ele é amiguinho de todo mundo? Não. Isso significa que ele tem que fazer churrasquinho com os colegas? Não é isso. O cara se dá bem com a equipe, ponto. Como é que a gente vai promover alguém supervisor se quando ele é vigilante, ele já se relaciona mal com seus colegas? Será que esse cara ele vai saber lidar com os colegas? Se ele já é vigilante e lá no posto ele já arruma briga com todo mundo. Todo lugar que ele vai, ele arruma uma briguinha com alguém. Como é que você vai botar esse cara para gerenciar uma equipe? Você acha que vai dar certo? Você acha que as pessoas que vão ser lideradas por ele vão estar contentes? Não vão, né? E o cara que... E assim, é importante a gente entender que a gente pode ter opiniões diferentes. A gente pode ter divergências com alguns colegas. Isso é normal. Vocês são profissionais. Um vai dar a opinião de fazer A, o outro vai dar a opinião de fazer B. Aí você vai falar assim, cara, se você fizer B vai dar problema. E o cara vai falar assim, não, se você fizer A que vai dar problema. Se tiver dois profissionais bons juntos, pode ser que eles divirjam, eles tenham opiniões diferentes. Não tem problema. Não tem problema. Mas tem que saber lidar com isso, tem que saber resolver, tem que saber chamar o supervisor para resolver da melhor forma, tirar dúvida, não levar para o lado pessoal. Entender, por exemplo, que quando você tem uma divergência com o seu colega, é uma divergência do procedimento do posto. Não é você divergindo com ele, é a sua ideia divergindo com a ideia dele. Tem que separar isso, a pessoa da ideia que ela está propondo ali. E se você está discordando daquela ideia, você está discordando da ideia, não da pessoa. Mas tem cara que não. Tem cara que se alguém fala algo diferente do que ele pensa no posto, acabou. Aí ele vai virar inimigo do cara, aí ele não vai conversar mais com o cara, aí ele não passa mais plantão pro cara, aí tem ocorrência, ele não passa, aí começa a virar uma bola de neve, porque teve uma ocorrência, ele não passou, e aí ninguém soube, e aí o outro assumiu o plantão, não sabia. Enfim, isso vai queimar seu filme, porque vai dar problema, o supervisor vai ter que resolver, e o supervisor vai ter que te chamar a atenção. Então, se você é o cara que estava concorrendo para ser um supervisor, agora você está sendo chamado a atenção pelo supervisor por não se dar bem com seus colegas de equipe. Porque você acha que o seu procedimento é o correto. E pode até ser que seja o seu procedimento correto. Pode ser o cara mais experiente daquele posto. Mas se seu procedimento não está de acordo com o procedimento que o outro colega propôs, tem várias formas de resolver. Você não precisa se dar mal com a pessoa, você não precisa brigar com a pessoa, você não precisa discutir com a pessoa. Tá? Então, é sutil, né? E o cara que é bom, provavelmente ele vai ter conflitos. Provavelmente. É normal isso. Porque ele vai pensar no melhor. Ele não vai se contentar com questões medíocres. Ele vai querer sempre mais. E pode ser que ele incomode algumas pessoas. Mas, não estou dizendo que se você é bom, você vai ter que incomodar os outros. Você vai ter que lidar da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Né? E a empresa, ela percebe o cara que está de picuinha com um colega. E o cara, provavelmente, ele já discutiu com alguém, ele já discutiu com outros colegas, ele fica de conversinha, ele fica querendo mostrar que o colega dele está fazendo coisa errada, ele fica passando informaçãozinha que não precisava, né? Que é diferente do cara que não é dedo duro. Esse cara, ele começa a ser dedo duro por questões que não precisa passar a informação, ele faz questão de passar para dizer que o colega dele errou. Né? E geralmente também, a gente vê que os outros supervisores e os outros bons colegas de trabalho percebem se o cara é bom de relacionamento ou se não é. Então você vai começar a observar um cara que é ruim de relacionamento, várias pessoas boas da empresa começam a perceber que ele é ruim de relacionamento e começam a falar que é um cara que não se dá bem com os outros. E o cara que é bom, que se dá bem com os outros, que sabe resolver problemas, ele vai ser elogiado tanto pelos colegas dele quanto pelos outros supervisores. Então isso passa a ser um termômetro para você, porque às vezes é difícil você entender que você está errado. Mas quando você começa a reparar que os caras bons, os caras que você admira, gostam de você, entendem você, é um bom sinal, né? É um bom sinal, mas tem que ter muito cuidado quanto a esse aspecto. Um outro ponto. Quarta dica. Se você quer ser supervisor de segurança, você é vigilante, você precisa muito mesmo ter disposição para aprender. Por que disposição para aprender? O que você aprende no curso de vigilante?
Você aprende muitas coisas. Mas você não aprende o suficiente para você ser um bom supervisor de segurança. Não aprende, está muito longe. Por quê? Porque o curso de vigilante é para formar vigilante, não é para formar supervisor. Então tem uma diferença muito grande. Aí a pessoa me pergunta, Igor, para eu ser supervisor de segurança, eu preciso ter uma faculdade? Eu preciso ser formado? Eu preciso ter um curso superior? Qual que é a resposta? Não, você não precisa. Se você tiver, conta ponto, muito bom. Um cara que se formou, um cara que estudou, um cara que passou anos na faculdade, fez um trabalho de conclusão de curso, etc, etc, etc. Mas você precisa? Não, não precisa. E quem quer concorrer a uma vaga dessa, principalmente na área operacional, um cara da área operacional, para ser um cara bom, ele tem que entender que tem duas coisas diferentes. Uma é você aprender e a outra é você fazer faculdade. Tem gente que faz faculdade, que se formou em vários cursos, que o cara não sabe resolver um probleminha pequeno. O cara decorou a matéria, passou nas provas, fez o trabalho dele de conclusão de curso e pronto. É o cara que nunca quis aprender, ele só quis o currículo. É o cara que não tem noção das coisas, é o cara que não se esforça, que não é proativo, que não usa o conhecimento para resolver problemas práticos. Ele tem o conhecimento, se você perguntar para ele, ele decorou, ele sabe. Mas ele não aplica aquilo, ele não tem prática com aquilo. E tem o cara que não tem nem ensino médio às vezes, mas que está doido para aprender. Ele vê um negócio acontecer, ele fala assim, cara, eu preciso aprender isso aqui agora. Eu preciso dar um jeito de mudar a minha carreira, porque não estou satisfeito onde eu estou. Eu preciso crescer, eu preciso mudar, eu preciso ter mais conhecimento. É o cara que se sente bem quando ele aprende alguma coisa e sabe colocar em prática. Esse é o cara que vai deslanchar muito mais do que o cara que não quer aprender, que não tem essa disposição para aprender. Ainda que esse cara tenha mestrado e o outro tenha ensino fundamental. Esse cara aqui, ele vai subir muito mais alto na carreira. E ele vai ter que ter vontade para aprender, porque ele tem que ter vontade para crescer. Porque se ele falar assim, eu estou satisfeito como vigilante, ok, não tem nada errado em estar satisfeito como vigilante. Nada errado. Mas se o cara quer subir na carreira, ele tem que ter essa vontade, ele tem que saber o que ele vai precisar aprender. Porque assim, vamos lá, vamos ser bem prático. O que ele vai ter que aprender mais quando ele for um supervisor? O que ele vai ter que saber fazer? Bom, ele vai ter que entender sobre legislação, por exemplo. O que o decreto da Polícia Federal exige do vigilante? O que a lei trabalhista fala sobre jornada? Porque ele vai ter que escalar o cara e aí ele precisa entender se ele pode escalar o cara ou se não pode. Se a jornada dele está de acordo ou se não está de acordo. Ele vai ter que entender, saber fazer uma planilha boa para controlar várias coisas que ele tem que controlar. Ele tem que controlar muita coisa. Então, se ele for só no papelzinho, não vai. Ele tem que desenvolver alguma planilha, ele tem que saber mexer alguma coisa. Ele precisa saber sobre gestão de pessoas. Ele precisa gerenciar a equipe dele bem, ele precisa saber como conversar, como tratar, o que os liderados dele estão querendo, o que a empresa espera dele. Ele vai ter que gerir muitas pessoas ali abaixo dele. Isso vai gerar conflito, então ele tem que saber lidar com isso. Tem que saber dar feedback. Às vezes você coloca o cara no posto e aí ele vai dar um feedback e ele já chega gritando com o vigilante. Cara, você não pode fazer isso. Ele chega tão na vontade ali de fazer cumprir o procedimento, de ser leal com a empresa, de fazer o negócio acontecer, que pronto, porrada no vigilante. E ele dá porrada no vigilante, ele nem viu que ele deu porrada no vigilante, porque para ele está tão óbvio, está tão certo o que ele está fazendo, que nem parece que ele está sendo grosseiro. Isso já aconteceu inúmeras vezes. O cara é promovido a supervisor e nas primeiras semanas tem um monte de reclamação dele. É um cara bom, um cara bacana, mas ele não pegou o jeito ali de como é que dá o feedback, como é que corrige, como é que controla esse instinto que ele tem dentro dele ali de querer resolver na hora, né? Então ele vai aprendendo e ele vai sofrendo com isso enquanto ele não aprende, mas ele tem que querer aprender. A questão de gerir escalas, é muito difícil gerir escalas. Tem um cara para tirar férias, tem um cara para sair de reciclagem, tem um cara que saiu de atestado. Como é que você vai gerenciar a escala de uma forma que não gere horas extras, que a gente consiga ser mais eficiente, a empresa não tenha prejuízo com a sua gerência de escalas? Gerenciar a escala de uma forma fácil, que dá prejuízo para a empresa, é rapidinho. Agora, gerenciar de uma forma eficiente, que aproveita ao máximo todos os colaboradores, aí é difícil. E tem que saber fazer, e tem que querer aprender a fazer.
Tem que pensar estrategicamente, entender que a empresa é um negócio, que tem outros concorrentes no mercado, que tem muitas coisas acontecendo. Então, você tem que entender essa dinâmica do mercado, você tem que aprender isso, querer aprender isso. E quando que você precisa aprender isso? Vamos lá, quando que vocês acham que precisa aprender isso? Quando você se tornar supervisor? É só nessa hora que você precisa aprender isso? Vamos pensar, se você for aprender isso só quando você se tornar supervisor, o que vai acontecer com você? Aí você se torna supervisor, já começa a exercer a função e depois começa a correr atrás de aprender. Cara, você vai sofrer demais, porque você vai estar tendo que fazer as coisas no dia a dia sem saber fazer da forma correta e gerando reclamação contra você, e você vai estar inseguro, e recebe uma reclamação, você fica mais inseguro, aí você fica muito inseguro, você começa a fazer coisa errada, gera mais reclamação. Então, se você for deixar para aprender isso só depois, você vai às vezes até conseguir, você vai até às vezes superar e crescer na carreira, mas você vai sofrer esse comecinho, vai ser mais difícil. Então, o cara que quer ser um supervisor e ainda não é, ele aproveita que ele não é para aprender, porque no dia que ele for, ele já vai ser capaz. Então, ele já conquistou aquele nível de conhecimento antes de exercer a função. Então, na hora que ele assumir a função, ele já vai ser um cara que merece a função e já vai ser um cara que vai exercer bem a função. Agora, se você ganhou a função, mas seu nível de conhecimento ainda não era compatível, você vai sofrer até você chegar aqui. E pode ser que você seja demitido antes disso. Pode ser que chegue um monte de reclamação sua e que você não consiga e você volte para vigilante. Então, quando você tem que aprender é agora. Não esperar para depois da promoção, não. E essa vontade de aprender, que é a dica, né? Ela tem que estar em você o tempo todo. Antes de você ser promovido e depois que você foi promovido. Por quê? Porque você vai aprender muita coisa agora, cara, mas você só vai aprender mesmo assim, de aprofundar quando você estiver lá no dia a dia. Porque uma coisa é o conhecimento, que você vai pegando informação, esse vídeo que você está vendo, você vai anotando as coisas, você vai processando, mas você só vai realmente incorporar isso no seu dia a dia quando você tiver prática. Então, o supervisor que está vendo esse vídeo, ele é o cara que está absorvendo muito desse conteúdo. E o vigilante que está vendo esse vídeo, ele está absorvendo bastante, está entendendo, mas ele vai absorver muito mais quando ele juntar o que ele aprende na teoria com o que ele vive na prática. É um momento ali que explode, aí ele vai saber mesmo fazer. Outro ponto, quinta dica, né? Você é um cara bom, você é um cara que sabe lidar com os outros, você é um cara que se dá bem com a equipe, é proativo, quer aprender. Mas se a empresa não sabe que você existe e ela não sabe que você é um cara bom para ser promovido, ela não vai lembrar de você. Pode ser que ela lembre, mas pode ser que ela não lembre. Então, a quinta dica é saber se apresentar para a empresa como um candidato à promoção. E como é que você faz isso sem ser um cara chato? Porque se apresentar é fácil, mas se apresentar da forma correta, adequada, que convenha a você e a empresa, é mais difícil. Você vê muito cara querendo aparecer e às vezes forçar uma situação que não convém, né? Então, primeiro ponto. É muito comum a gente ver, por exemplo, acho que vocês já passaram por isso, né? O cara é porteiro, ele vai lá na empresa para se candidatar a uma vaga de vigilante. Ele fala assim, eu sou porteiro, tá? Eu já estou aqui há um ano aqui na empresa, eu queria concorrer às vagas de vigilante. Perfeito. Mas raramente você vê uma pessoa fazendo isso com qualidade quando ele quer sair de vigilante para supervisor. Geralmente ele solta umas conversinhas e tal, mas fazer isso corretamente ele geralmente não faz. E por quê? Por que não tem muita gente que faz isso lá na empresa? A gente observa que são poucos os casos. Primeiro, por que é importante você se apresentar? Porque a empresa, ela sabe que a maioria dos vigilantes se contenta em ser apenas vigilante. Muitos mesmo. Assim, o cara faz o curso de vigilante, começa a atuar e o sonho dele é ser vigilante. Para ele tá bom. E esse cara tá errado? Não tá errado. Ser vigilante é uma profissão ruim? Não é ruim, é uma excelente profissão. Mas a minoria das pessoas querem subir para um outro degrau. A minoria, impressionante. Muitas vezes querem ganhar mais, querem ter um status maior, mas não querem ter o sacrifício de subir na carreira. Então,
Você ir na empresa, dizer que você quer ser promovido, chama atenção. Empresa, tem eu aqui, ó, lembra de mim. Você deu um sinal para a empresa positivo de que você pode ser promovido. E é importante você fazer isso porque ela não vai saber. Na empresa, a maioria das pessoas vão entender que ninguém quer ser promovido, ou que poucos querem ser promovidos. Quando você faz isso, você se coloca à disposição para ser promovido. E, geralmente, a gente faz isso, a empresa, ela olha para os possíveis candidatos só quando tem uma vaga disponível. E quando você faz isso, você antecipa essa visão da empresa de você. Então, a empresa vai poder ir no posto e te avaliar não mais só como vigilante, mas ela também vai no posto e vai te olhar como possível supervisor. Ela vai ver as coisas que você está fazendo com outro olhar. Quando você fizer algo bom, positivo, não vai servir só para o posto ali na hora, vai servir para você ser avaliado, para a empresa te conhecer e ver seu trabalho, trocar ideia. Vai ter chance dela poder te chamar, às vezes, no começo, para você cobrir umas férias dos supervisores. Te colocar aqui, você ainda é vigilante, mas você vai cobrir algumas férias dos supervisores aqui, você vai receber um adicional por isso e tal, mas depois você vai voltar para o posto. E ela vai testando, vai experimentando ali como é que você sai, como é que é a sua habilidade, como é que é a sua organização, o que você sabe fazer, o que você não sabe, o que você já tem de conhecimento, o que você não tem. Então, são oportunidades que você vai criando para você para fazer isso. E como é que você se apresenta para a empresa nesse momento sem ser inconveniente? Como que você faz isso? Não tem uma forma certa, não tem uma única forma, né? Mas a gente vai vendo algumas coisas que funcionam melhor, né? E aí é muito subjetivo, vai de pessoa para pessoa, tá? Então eu vou dar uma dica do que eu acho que é interessante. Você falar com o responsável, aí não sei se na sua empresa o gestor dos supervisores ou o diretor, enfim. Você vê se você pode falar com essa pessoa. Primeiro pergunta se pode falar com essa pessoa e entra em contato, de preferência direto com a empresa. Não liga no celular pessoal, não manda mensagem no WhatsApp pessoal. É melhor você entrar em contato direto com a empresa e ver se pode falar com aquela pessoa, né? Dizer que não é um assunto urgente, para a pessoa não ficar preocupada, dizer que não tem a ver só com o posto, que é mais uma questão sua profissional, que você quer conversar com ela, que você está satisfeito. Não deixa aquela pessoa preocupada nessa conversa, porque tem cara que liga e fala assim, eu quero falar com você. Aí você fica, beleza, mas aí você não sabe se é urgente, se não é, até para você adequar na sua agenda, se vai conseguir atender o cara na hora, se não vai conseguir atender. Então já passa uma mensagem bem tranquila, olha, quando você tiver um tempo, eu gostaria de falar com você sobre uma questão profissional minha, é importante para mim, mas posto, tá tudo bem, tá no posto, tá tudo bem com meus colegas, é mais sobre essa questão profissional minha mesmo, né? E quando você tiver essa oportunidade de falar, o que você tem que falar? Vamos pensar o seguinte, o que você precisa falar quando você estiver nessa reunião? Essas perguntas eu até tomo água aqui para vocês poderem pensar. Vamos pensar na empresa. Vamos imaginar que lá na empresa chegou, não é comum, mas chegou 5 pessoas querendo ser promovidas a supervisor. 5 vigilantes. E eles querem ser promovidos a supervisor. Por que a empresa vai querer te promover? Você tem que pensar com essa cabeça. Não é dizer que você merece, que você está na empresa há muito tempo, que não sei o quê. É falar assim, pensar por que a empresa, podendo promover outras pessoas, podendo pegar pessoas de fora, prontas já no mercado, que às vezes estão desempregadas, por que ela vai optar em promover você? Você tem que ir com essa mentalidade. E aí você tem que primeiro dizer o seguinte, informar que você merece e destrinchar os motivos que justificam isso. Primeiro deve merecer de verdade, né? Não adianta chegar lá e inventar que merece quando você não merece. Você sabe muito bem da sua carreira, você sabe muito bem do que aconteceu na empresa desde que você entrou, você sabe do seu desempenho. Então tem cara que quer dar uma de Joãozinho sem braço, quer dizer que merece, mas não merece. Então você tem que entender bem a sua carreira. Você deve mostrar que você é um cara que está estudando. Você não precisa estar fazendo faculdade, a gente já falou sobre isso. Você precisa mostrar que você é um cara que está estudando. Você é um cara que está, por exemplo, vendo esse vídeo no YouTube. Você parou meia hora da sua vida para ver um vídeo no YouTube.
Então, você é um cara que já está diferente, você é um cara que está buscando informação, você é um cara que está buscando um curso diferente. Você tem que mostrar que você tem essa questão do conhecimento que você está buscando, que você vai continuar buscando, que você fez algum curso, que você vai fazer algum curso, que você está pensando em se profissionalizar por alguma outra forma. Dizer também que você está contente no posto. Você também tem que mostrar que você está contente, né? Olha, não é que tem cara que chega lá e fala assim, não dá mais esse posto para mim, ou você me promove ou eu estou na rua. Não. Olha, eu estou contente onde eu estou, eu gosto de trabalhar lá, estou satisfeito, mas, por outro lado também, eu estou vendo que eu posso mais, que eu gostaria de tentar novos desafios, né? Apesar de estar satisfeito onde estou. Então, é sutil, mas é importante, né? E deve ter uma conduta que comprove a sua fala. Por exemplo, tem cara que nunca é voluntário na empresa para conseguir cobrir algum colega que está faltando, que está contestado. Você liga pro cara, hoje eu não posso, hoje está difícil. E aí, como é que esse cara, que nunca é voluntário, nunca está disponível para a empresa, como que ele vai ser um supervisor? Porque o supervisor, ele trabalha naquele horário dele e ok. Mas eventualmente precisa de alguma informação que só ele sabe, eventualmente precisa de algum apoio que ele precisa dar, eventualmente ele precisa sair do dia de folga dele para cobrir alguma coisa e voltar, enfim, muitas coisas que ele vai ter que fazer. Se você não é um cara que ajuda a empresa, que não tem uma conduta parceira, você não está comprovando com a sua conduta o que você está falando naquela reunião. Você vai chegar na reunião e falar assim, eu mereço. Mas o pessoal vai pegar seu histórico e falar assim, opa, peraí, você não cumpriu. Geralmente, quando você conversa, por exemplo, com o diretor, ele já manda mensagem para todos os outros supervisores, pergunta assim, como é que é esse cara? E o mais comum, assim, não é mais comum, mas é frequente, quando o cara fala assim, os supervisores, ele é muito chorão. Você manda ele cobrir até que ele vai, mas ele fica reclamando o dia inteiro. Ele é muito pidão. Ele quer todo ano tirar férias só em dezembro. Ele sabe que todo mundo quer tirar férias em dezembro, mas todo ano é ele que vai ter que sair de férias em dezembro. É o cara que incomoda todo mundo. Então você vai vendo que você é o cara que às vezes mais incomoda, os supervisores lembram de você como o cara que incomoda do que como o cara que se destaca. Então você tem que comprovar na sua conduta que você merece. E você faz isso como? Plantando todo dia. Se você plantou coisa errada lá atrás, cara, vai ser difícil, mas você pode ir mudando essa posição sua. E aí, se algo de ruim aconteceu com você, nesse tempo que você estava na empresa, e aquela pessoa com quem você está conversando sabe daquilo, ou você quer também trazer aquilo, porque depois ela vai descobrir aquele fato, é legal que você adiante na própria reunião. Por exemplo, às vezes teve um mal entendido seu com outro colega no posto, e isso causou um desconforto para a empresa, e gerou reclamação de você. Você vai dizer que você merece, você vai dizer que você está estudando, você vai dizer que você é um cara bom, que você percebe que você pode mais, você vai dizer que você está contente no posto, mas você quer crescer, e você vai dizer, olha, teve um fato que aconteceu na empresa. No dia tal, aconteceu tal coisa, tive um desentendimento, gerou uma reclamação, eu sei que você está sabendo disso, mas depois daquele dia a gente resolveu, eu pensei mais sobre aquilo, foi um aprendizado para mim, aquilo não acontece mais, foi muito bom ter acontecido porque eu cresci com aquilo, eu estou me desenvolvendo, então aquele fato em si está superado para mim, tá? Foi algo que aconteceu, foi pontual, foi bom para eu aprender e já está superado. Quando você leva isso, você pode já tratar uma possível objeção. Talvez o cara gostou de você, gostou da conversa, mas na hora que ele fosse levar para os supervisores iam falar assim, o cara é bom, mas teve aquele fato lá que desabona ele. Então você já adiantou aquele fato, você já explicou o que aconteceu, você já explicou o que você aprendeu com aquilo e que você não faz mais aquilo. Então é um ponto muito positivo se você já tiver tido algum problema prévio, né? Nessa oportunidade, não fala mal dos supervisores, cara. Não fala mal dos outros supervisores. Vai parecer que você quer que alguém seja demitido para você ser promovido. Então, você pode falar mal de algum supervisor? Pode. Quando o supervisor estiver fazendo um trabalho ruim e for importante para a empresa que você fale mal dele, não mal dele, mas que você descreva o que ele está fazendo. Quando você quer ser promovido, não é o momento de você falar mal de supervisor. Fala assim, eu sou bom nisso aqui, já aquele supervisor lá não é. Então, assim, parece que você quer tirar o cara para ser promovido, isso não pega bem, né? Você tem que pensar com a cabeça da empresa. Por que a empresa vai querer te contratar como supervisor? Por quê? Você tem que pensar com essa cabeça. Você tem que ir para essa reunião pensando com essa cabeça. Entendendo os diferenciais.
se perguntando se você fosse o diretor da empresa, você se contrataria? De verdade? Você se compara com todos os outros colegas, todos os outros profissionais que estão desempregados e querem uma vaga naquela empresa como supervisor, você se contrataria? É importante se fazer essa pergunta. Mas não se faça essa pergunta para ficar com uma imagem negativa de você, porque às vezes a gente se faz essa pergunta, né? Será que eu mereço? Aí vem as pessoas que são às vezes que tem menos confiança, fala assim, nossa, eu não mereço não, eu sou muito ruim nisso aqui, eu não sei mexer na planilha direito, eu não sei o quê. E aí é um ponto negativo. Então essa pergunta você tem que saber, mas você tem que saber lidar também. Porque às vezes o cara que tem menos confiança, ele compara o que os outros têm de bom com o que ele tem de ruim. Mas ele esquece de olhar o que ele tem de bom e o que os outros têm de ruim. Então, você tem que medir isso, né? Se perguntar isso, se você se contrataria, para você se motivar a mostrar seus diferenciais e ter diferenciais, mas não para você também ficar com menos confiança de pedir essa vaga e ser promovido. Beleza? E aí, se você quer ser supervisor, né, e acompanha o nosso canal, é importante você estar inscrito aqui, porque a gente vai produzir muito conteúdo sobre isso. E se você é um cara que quer se desenvolver, quer ter mais conhecimento, é importante você estar inscrito, ativar as notificações do canal aí no sininho, porque com isso você vai recebendo essas notificações, vai assistindo os vídeos, vai podendo entender mais. Eu vou falar de muitos aspectos importantes para os supervisores e você vai ser o cara que vai ter esse diferencial quando você quiser ser promovido, ou se você já é supervisor e quer ser promovido a gestor, também é muito importante você acompanhar para ter mais conhecimento e desempenhar bem sua função. Aqui a gente vai também divulgar algumas oportunidades que eu nunca vi no mercado antes, alguns cursos muito interessantes, então eu não sei quando, mas vai ser rapidinho essa divulgação, então é bom você sempre acompanhar para saber quando vai ter, tá bom? E se você achou esse vídeo interessante, é importante você deixar um like porque vai fazendo sentido para mim, né? Quantas pessoas deixam um like, eu entendo que foi relevante para elas, tá bom? Fica aqui conosco no canal, um abraço e até a próxima.